Bom dia, devocional, 5h30, que hoje está sendo 7h28. Bom dia para você que está aqui no ao vivo, hoje feriado, dormimos um pouquinho mais. Se você está acompanhando aí a Escola de Profetas, não pôde ir para São Paulo, nós que estamos acompanhando aqui no online, tem sido tremendo. Eneida, como é que participa? Pelo CN Play, tem uma assinatura que a gente consegue acompanhar online e está sendo poderoso. Hoje o tema da nossa devocional é a presença. Esse tema também é forte. A presença. Devocional de número 323/365. E o texto que nós iremos ler é Salmo 16. Salmo 16. Encontra aí. Vou ler em outra versão hoje. A versão da leitura hoje vai ser na King James, porque eu sempre faço a leitura na versão da Bíblia, a mensagem, mas hoje vai ser na versão King James. O título aqui é A Fidelidade de Deus. E logo abaixo tem um subtítulo. Achei tão lindo esse subtítulo. Um canto silencioso de Davi. Um canto silencioso de Davi. Diz assim: defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Marca aí esse versículo. És tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor, que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Eu também vou marcar esse versículo. Darei louvores ao Senhor, que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalada. Essa é a razão da alegria que trago no meu coração. E no íntimo, exulto de prazer. E assim, o meu corpo repousará em paz. Porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. Eu vou ler de novo esse versículo 9. Essa é a razão da alegria que trago no meu coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim o meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo, que a tua santa, sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Amém. Adjane, vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, bom dia. Nós queremos te dar um bom dia nessa manhã. Obrigada porque enquanto nós dormíamos, o Senhor cuidava, velava o nosso sono. O Senhor cuidava das nossas coisas e como a tua palavra que acabamos de ler, o Senhor é a nossa porção, o nosso bem mais precioso, a nossa pérola de grande preço. É a nossa herança. Como a tua palavra diz, mostra-nos as veredas da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Deus, que sejamos inundadas pela tua alegria. Aquelas que estão com o coração triste por algum motivo, que elas possam se encher da tua presença, porque na tua presença há plenitude de alegria e há prazer para sempre.
Meu Deus, essa palavra é tão poderosa, é maravilhosa demais para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque não estamos só, Senhor, é o nosso bom pastor que nos guia às águas tranquilas. Talvez algumas estejam em águas com tormentas nessa manhã. Talvez algumas nem dormiram essa noite. Que elas possam aprender a descansar nos teus braços de amor e confiar que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo, nada, Senhor amado, é uma causa perdida para o Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, estamos felizes porque temos um Deus que é sobre todos os deuses. Nós colocamos os nossos olhos em Ti, a Tua palavra diz que aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidas. Nós queremos nos parecer com o nosso bom Pai, o nosso caráter íntegro, como o Senhor é. O Senhor é a pedra de grande preço, o Senhor é a rocha em quem temos confiado. Não permita, Senhor amado, que a gente construa a nossa casa sobre a areia, ouvindo a tua palavra e saindo daqui e esquecendo dela, Senhor. Nós queremos firmar a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor, ouvir a tua palavra e cumprir cada um dos teus mandamentos. Não porque são pesados ou que são difíceis, mas porque, Senhor amado, o Senhor não nos dá peso. A tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, nós confiamos no Senhor, porque o teu caráter é imutável. O Senhor, nós podemos olhar para ti e saber que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Não é como um amigo que às vezes hoje nos ama e amanhã não. O Senhor é o mesmo, o teu amor permanece, a tua destra fiel permanece, fiel. Obrigada, Pai. Obrigada, nós te bendizemos essa manhã. Nós nos rendemos a ti, nós reconhecemos o teu senhorio nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Adjane. Gente, esse Salmo 16 ganhou meu coração. Amém. E hoje quem vai ministrar para nós é a Karine. Cadê você? Cadê? Bom dia. Bom Karine é dia. discipular. Ai, que Aqui. princesa. Bom Bom dia, dia, Cá. bonitas. E eu já passo a palavra para você, Cá. Fique à vontade. Então tá bom. Vou fazer a leitura primeiro, tá? Eu sou Karine, sou discípula da pastora Leia, sou também tia do Kids, né, do CN Kids. Eu ministro para as crianças, né, de 8 e 9 anos. E esse tema, assim, fui muito abençoada, né? Muito privilegiada de estar falando sobre a presença, né? Inclusive, esse mês, no CN Kids, o tema é Crianças Abraçadas pela Presença. É tão incrível, assim, como as coisas de Deus, elas vão se alinhando, né? De uma forma tão linda, né? E a nossa pastora Léa, ela é tão intencional e faz da nossa vida assim, as coisas vão se alinhando e vão se envolvendo e Deus vai nos dando clareza, né? E é muito lindo tudo isso, né? Que a gente vive. Eu vou ler aqui o texto, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que Deus colocou no meu coração para poder passar para vocês. Eu vou começar com a leitura do Salmo 63, 1. Tá passando um avião aqui. Não sei se vocês estão escutando. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63, 1. A presença. Davi expressa no salmo acima uma profunda sede de Deus. Este anseio nos revela o valor da presença de Deus em nossa vida. A presença divina não é apenas um conceito abstrato, é a força que nos sustenta e nos ampara em todos os desafios.
Quando Davi, em meio ao deserto, declara o seu desejo intenso por Deus, ele nos ensina que a verdadeira vitória é encontrada na intimidade com o Criador, em que a coragem e a segurança se tornam companheiras inseparáveis. A presença de Deus gera ousadia. Pessoas próximas de Deus são marcadas por uma confiança que não se abala diante das adversidades. Assim como Davi, que enfrentou leões e ursos antes de vencer Golias, a nossa intimidade com Deus nos capacita a superar batalhas íntimas antes mesmo de vivenciarmos vitórias públicas. Essa parte aqui é muito linda. A comunhão com o Pai nos revela estratégias e desperta em nós sonhos e coragem que transcendem as limitações humanas. Na presença de Deus, o medo e a ansiedade são dissipados e encontramos a paz que nos permite caminhar com determinação, mesmo nos momentos de incerteza. Viver na presença de Deus é escolher o caminho da fé e do propósito, sabendo que Ele nunca nos abandona. Moisés declarou que não iria sem a presença de Deus, pois sabia que o diferencial não estava em sua capacidade, mas na garantia de que o Senhor estava com ele. Quando confiamos em Deus, enfrentamos gigantes e desafios, não com as nossas próprias forças, mas com a convicção de que Ele é o nosso auxílio e fortaleza, que possamos, como Davi, apegar-nos a Deus com intensidade e permitir que a sua presença nos guie e nos ampare a cada passo. Existe mais para aqueles que buscam a fome que o buscam. A fome de Deus é o termômetro que revela a temperatura de um cristão. Lindo esse texto, né? E aqui a gente vê Davi, né? Davi, que é conhecido como um homem, né, segundo o coração de Deus, um homem que tem sede de Deus, um homem que valoriza a presença de Deus, né? Um homem próximo de Deus que depositava toda a confiança dele em Deus, mesmo quando ele estava em meio às adversidades, mesmo quando ele estava no meio do deserto, ele declarava o desejo que ele tinha, um desejo intenso por Deus, né? E assim que acontece quando a gente tem comunhão, quando a gente tem intimidade com Deus, né? Ele vai nos revelando estratégias, né? Aquele medo, aquela ansiedade, elas começam a ir embora e a gente começa a caminhar com determinação. E isso aconteceu comigo. Hoje, eu sou casada, né? Eu tô com meu esposo desde que eu tenho 17 anos. Tenho 2 filhos, que é a Vanessa e o Pedro, né? E assim, eu já enfrentei muitos desafios, né? E quando a gente era criança, eu e meus irmãos, a gente viveu muita coisa com os nossos pais, né? A gente viu o nosso pai trair a nossa mãe, a gente, desculpa se eu chorar, mas teve vezes que a gente teve que internar a minha mãe em hospício, uma coisa que a gente não queria, mas que a gente teve que fazer. Então, eu vejo Deus operando quando a gente busca Deus, a intimidade com Deus, que a gente coloca a nossa confiança nele, que a gente tem a comunhão com ele, a gente começa a perceber que todas essas coisas que a gente viveu até aqui, e tudo que a gente carrega, né, tudo isso veio cooperando para o nosso bem. E eu louvo a Deus e eu agradeço por tudo que eu vivi, mesmo quando eu não tinha conhecimento de quem era Deus, hoje eu posso ver que tudo cooperou para o meu bem, que tudo cooperou para ser quem eu sou hoje, né? E assim, algumas coisas na nossa vida acontecem, e aconteceu na minha vida, aconteceu coisas que não foram boas também na vida de outras pessoas, na vida das minhas irmãs, na vida da Eneida, né? A gente sabe a história da Eneida, de tudo que ela viveu.
E assim, eu olho para trás hoje, através dessa comunhão e dessa intimidade que eu tenho com Deus, que tudo isso foi uma bagagem para eu me tornar quem eu sou hoje, né? Então, todas essas coisas eu tenho certeza que cooperou para o meu bem, né? Para que eu fosse salva, para que a minha família fosse salva e para que é, eu crescesse, né, em Deus, né? E, e eu percebo hoje que o medo, igual eu falei para vocês, a ansiedade, elas estão indo embora, elas foram embora por conta dessa comunhão e por conta dessa intimidade com Deus. Eu lembro que eu estava vivendo há um tempo atrás, há um ano, 2 anos atrás, um desafio assim no meu casamento, né? Onde muitas vezes eu pensei em até me separar do meu esposo. E eu tenho uma amiga, o nome dela é Sueli, e ela disse assim para mim um dia: vocês dois, vocês têm que parar de brigar, vocês têm que se juntar e vocês têm que orar juntos como casal. E eu peguei aquilo para mim e a gente resolveu fazer isso, eu e meu marido. O Marcelo, o nome dele é Marcelo, a gente resolveu juntos. A gente já orava, mas a gente orava separado. A gente não orava juntos como casal, né? E a gente decidiu, de um tempo para cá, fazer isso todas as manhãs. E a gente vem fazendo isso. E Deus tem mudado o nosso casamento, Deus tem restaurado o nosso casamento. E a gente não consegue sair se a gente não orar juntos, se a gente não ler a Bíblia juntos e ver o que Deus tem para a gente naquele dia juntos, né? E Deus tem feito tantas coisas dentro da minha casa depois disso. Então, eu desafio você que é casada ou com seus filhos, né? Orar juntos, 2 ou 3, né? Juntos, para que vocês possam ver é, o que Deus vai fazer dentro da casa de vocês, porque Deus tem transformado o meu casamento, Deus tem transformado a minha casa, e a gente tem pedido coisas assim juntos nessa oração que Deus tem realizado, sabe? Eu lembro que meu marido, no ano passado, ele pediu a Deus, ele falou: Senhor, me dá uma segunda fonte de renda. Eu vou contar uma das coisas que Deus fez. E, e Deus foi lá e fez, em pouco tempo, depois que ele pediu, né? Então, muitas vezes eu venho pedindo para Deus transformar a minha vida profissional e Ele tem feito. Eu tenho pedido para Deus para ter os meus filhos, né, na casa do Senhor, e Deus tem feito. E eu vejo, assim, também no que você faz para Deus. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então, se você pode fazer algo para Deus, se você pode falar dele para alguém, se você pode fazer algo na sua igreja para Deus, faça, porque você vai ser recompensada. E eu vejo, assim, a mão de Deus na minha casa. Eu vejo a mão de Deus na vida dos meus filhos. A minha filha, a mais velha, ela não está indo para a igreja, mas eu vejo Deus cuidando dela todos os dias. Eu vejo Deus protegendo eles todos os dias. Minha filha fez uma cirurgia e foi tudo bem, foi tudo perfeito, porque Deus estava cuidando deles. Eu vejo assim que enquanto eu estou cuidando dos filhos de outras pessoas, o meu Deus, ele está cuidando dos meus filhos. Mesmo ela não estando indo para a igreja, Deus tem cuidado dela. E vai chegar a hora dela. Vai chegar a hora dela. Eu lembro que eu me converti com 26 anos, né? E a minha filha tem 27. Então, assim, vai chegar o tempo dela ser apaixonada por Jesus, apaixonada pela presença, assim como eu sou apaixonada pela presença de Deus. Eu sou uma pessoa muito apaixonada, sabe? Apaixonada pelos filhos, apaixonada pelo meu marido. Então, assim, ele foi o único homem da minha vida e eu sou apaixonada por ele. E eu sempre fiz tudo para restaurar a minha casa, restaurar o meu relacionamento com os meus filhos. E eu sou apaixonada pelos meus amigos, por essas mulheres do meu discipulado. Eu quero que elas sejam felizes todos os dias. Sou apaixonada pela pastora Leia. Viu, pastor? Ó, Te não foi, amo. te amo. Não foi em vão que eu fui para esse discipulado. Foi Deus que me colocou lá. E Deus tinha um plano,
né, na minha vida, para viver junto com essas mulheres. Olha, eu orei uma vez, eu falei, Senhor, eu quero ser amiga das suas amigas. E Deus me deu várias amigas, as amigas dele, né? Ele me deu para eu ser amiga delas. E eu louvo a Deus por isso. Deus, a presença de Deus, ela transforma a atmosfera, ela vai transformar a sua casa. Olha, Deus, ele está disponível. Eu quero ler aqui. Primeiro eu vou ler uma parte aqui do Salmo 16, que eu fiquei apaixonada também, viu, Emenda? Só o 5 e o 6. Tu fostes a minha vai ser na versão a mensagem, tá? Tu fostes minha primeira e única escolha, ó Eterno, e agora descubro que sou a tua escolha. Puseste-me numa casa com jardim, depois me fizestes teu herdeiro. Olha aí o que Deus faz, né? Ele nos coloca numa casa com um jardim. Tem coisa melhor do que uma casa com jardim? Muito lindo, Jesus. E assim, Deus, ele está disponível, né? Olha aqui no Salmo 139, só do 5 ao 12, rapidinho. Abre aí para vocês acompanharem. Na Bíblia a mensagem, porque eu sou apaixonada nessa Bíblia. Parece uma poesia para Deus. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito? Fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Então, eu disse a mim mesma, ele me vê até na escuridão. À noite, estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Nem de noite e dia, escuridão e claridade são para ti a mesma coisa. Então, ele está nos vendo o tempo todo. Pode estar escuro, pode estar claro, pode estar de dia, pode estar de noite. Ele está conosco, né? Então, busca essa presença. Desfrute dessa presença. Antes de ontem, a Luana falou que a igreja primitiva, ela leu, né, no livro, que a igreja primitiva, ela buscava a presença, ela queria viver a experiência da presença. Faça o mesmo, acorde buscando a presença, vá à igreja pela presença, esteja em busca, uma busca contínua pela presença, que Deus, ele já está disponível, basta a gente buscar ele, né, na presença, né? Então, é sobre isso. Vamos nos apegar a Deus, deixar que essa presença nos guie. E eu queria chamar a pastora para ela terminar e orar, porque a gente tem que ouvir a voz dela mais hoje, né? Um beijo, meus amores. Obrigada, Karine. Amo vocês. Amém. Amém. Obrigada por compartilhar o seu coração, as impressões que o Espírito Santo colocou no seu coração por meio desse texto. Obrigado por abrir coisas pessoais para a gente poder tocar mais ainda em você e te amar mais. A recíproca é verdadeira, a gente também te ama. Vocês estão inventando um negócio que não estava no combinado, tá? Gente, não estava combinado de eu falar sempre no final, não. Pode parar, suas bonitas. Bonitas, eu fico aqui, enquanto ouço vocês, pensando no que a gente consegue materializar da palavra que vocês trazem. E eu fiquei pensando e perguntando aqui ao Espírito Santo, Senhor, qual é a palavra, qual é o objeto, qual é a coisa que traz a evidência da sua presença? E aí eu me lembrei que a palavra de Deus diz que a presença, às vezes, é como o vento, né? Como o ar, é como um sussurro. E aí eu trouxe aqui balões de vários tipos de ar, né? Com várias quantidades de ar. Que eu fiquei pensando, como que eu vou mostrar para essas bonitas que a gente tem o ar, o oxigênio, o vento? Ainda bem que inventaram o balão, né, gente? O balão, ele consegue reter o vento, o ar, o fôlego. E hoje eu quero te perguntar como que está
a presença manifesta na sua vida. Porque o ar, ele tá, gente, aí. Você está respirando, não está vendo. Você anda, você não está vendo. Às vezes a gente não consegue perceber nem a importância dele, do ar, porque a gente vai no automático. Até que a gente fica doente, até que a gente perca o ar, até que a gente fique com alguma situação respiratória. Mas hoje eu quero lembrar você que a presença, ela se materializa, e a maneira que eu estou trazendo aqui é justamente para isso, para você poder ver que esse ar que às vezes está no seu automático, que você nem percebe ou nem dá atenção, é como se fosse a presença do nosso Deus. Ouvir a Karine, ver a Karine no lugar onde ela está, compartilhando a palavra, compartilhando a vida, contando aquilo que já venceu. Isso é o ar intencional, é como se Deus estivesse colocando o ar dentro de uma bexiga, né, dentro de um balão, dentro de uma bola de aniversário e falando para a gente, ó, na Karine, tá assim, ó, o ar eu entreguei para ela na área familiar, quando o pai, a mãe, quando a família estava desestruturada, eu entreguei o ar. O meu ar, o vento envolveu de proteção. Aí eu quero te fazer uma pergunta para finalizar o nosso encontro de hoje. Como que está a densidade do ar, da presença de Deus em você? Pastora, está bem cheio, tá todo... Estou sentindo que hoje eu acordei com a manifestação animada da presença, da alegria, que bênção. Mas tem dia que a gente não está vendo a presença, parece que a gente não tem força de visualizar a intencionalidade dele, parece que a gente está vazio. Mas, às vezes, gente, também parece que ele até está. Ele está junto, ele está perto. A presença é até visível, mas está pequena. Aí, nessa manhã, eu quero te dizer, tem mais. Tem muito mais de Deus, tem muito mais de presença, tem muito mais de ar, tem muito mais de fôlego, tem muito mais para ele soprar sobre você. E eu quero chamar sua atenção e te convidar para isso. Nós estamos mergulhados nesses dias na Escola de Profetas, e eu quero convidar você para você poder fazer parte. É só você entrar lá no nosso site da Comunidade das Nações, assinar o CN Play, e em tempo real você olhar o que está acontecendo em São Paulo com o ajuntamento da Escola de Profetas. E ontem eu aprendi uma coisa tão especial, que hoje eu acordei já ali na minha janela, olhando e pensando e perguntando: Senhor, como é que é a tua presença hoje? Como é o nome da tua presença? Qual é o objeto, a coisa que materializa os meus olhos para te ver? Talvez a sua resposta, a resposta dele para o teu coração, seja olhar os seus filhos, olhar para eles e falar: minha presença está aqui, quando você não podia ter filhos. E aqui veio a minha presença, o meu milagre, e você sabe que sem mim você não poderia fazer isso. E para mim foi o ar, que eu fiquei pensando: Senhor, hoje o Senhor é o ar que eu respiro, porque sem ele eu não consigo viver. Sem o ar, Senhor, eu não consigo... Eu posso ter muitas ideias, eu posso ter muita criatividade, eu posso ter um mundo aos meus pés, mas se eu não tiver o ar que eu respiro, eu não vou para lugar nenhum. E eu queria que você fizesse essa pergunta, que ontem na Escola de Profetas a gente foi movimentada a fazer algumas perguntas a Deus. E essa foi a minha de hoje. Senhor, qual é o nome da sua presença? Como é que o Senhor se manifesta? Quando a gente olha para a história da Karine, quando a gente olha para aquilo que ela trouxe, quando a gente olha para as nossas amigas desse ajuntamento aqui, a gente vê tanta maneira de Deus se manifestar. Mas hoje é para você dizer a ele como é que você está percebendo. E eu quero orar por você nessa manhã, segurando esses dois balões que são inversos. Um que está cheio e o outro que está vazio. E a minha oração é: Senhor, nos encha todos os dias com a tua presença, nos encha com um sopro de vida. Uma coisa que esse texto que a Karine leu fala para a gente é sobre escolha. A presença é uma escolha. Você tem que escolher todo dia. O ar que respiramos está aqui, mas eu escolhi pegar o ar do sopro do meu coração e empenhar e concentrar dentro desse balão. A presença é semelhante a isso. Você fica com intencionalidade de trazer aquilo que parece tão corriqueiro,
Ah, mas Deus me protege, Deus está aqui, Deus existe, sim, mas Ele está onde? Seja intencional para você poder recebê-lo nessa manhã de uma maneira diferente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada. Tanto jeito que o Senhor se manifesta sobre a terra. A gente olha o ar, o vento, nós te agradecemos porque podemos olhar as plantas, as árvores, as folhas se movimentarem e ver que ali tem uma manifestação de um sopro. Senhor, quando há ventania aqui em casa, eu vou correndo para a janela para poder te ver, para poder ver o que o Senhor está fazendo com o ar que a gente não consegue segurar, apalpar, materializar, mas que está ali. Quando tem um vento lá na praia, quando a gente está encaminhada, eu fico tão mexida, porque eu olho que, às vezes, o vento é tão forte que mexe com as águas. Obrigada, porque para mim hoje, para esse dia, nesse dia 20 de novembro de 2025, a tua presença para mim, Senhor, para mim, Leia, se define como o ar que eu respiro, como o vento que sopra, como o sopro de vida. Mas eu sei que o Senhor tem manifestado a tua presença para as minhas irmãs, para essas bonitas, de outras maneiras. Então, Senhor, seja hoje aquele que vai materializar a presença que o Senhor tem na vida de cada uma de nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigado pela voz da Karine, soprando sobre nós, pulverizando sobre toda a terra aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado. Obrigada, porque a presença do Senhor é marcante desde quando a gente não tinha consciência de que o Senhor existia. Quando a gente era criancinha, quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Muito obrigada. Nós, nessa manhã, queremos ser um balão cheio, cheio da tua presença. Nós não queremos ficar pela metade, queremos que o Senhor encha muito mais, encha cada uma de nós, encha, Senhor, o nosso espírito da tua presença, encha o nosso coração de convicções celestiais, encha, Senhor, o nosso espírito de fé, para que possamos sobrepor todas as circunstâncias que parecem que não tem escape, encha, Senhor, nossa casa de presença, encha, Senhor, os nossos celeiros de presença. Encha, Senhor, os nossos pensamentos mais profundos e secretos da tua presença. Encha, Senhor, os lugares onde estaremos hoje na tua presença. Encha, Senhor, o nosso interior, para que possamos, ó Deus, ter o fôlego de vida. Todo lugar que tem espírito de morte bate em retirada nessa manhã. Todo espírito de engano bate em retirada nessa manhã, porque o Senhor está nos enchendo. Nessa manhã, nós somos esses balões prontinhas para sermos cheias da tua presença. Aquelas que não têm, ó Deus, as evidências da tua presença, Pai, pega elas, Senhor. Pega, Deus. Pega o coração delas. Surpreende-as, Senhor, com a tua presença manifesta e palpável. Obrigada. Ao segurar esse balão, eu tenho a convicção de que todos os dias o Senhor quer que eu sopre o sopro que o Senhor está me dando. E obrigada, muito obrigada pela presença real, palpável, materializada da tua presença em nós. A olhar em volta de nós, tem tanta manifestação. A terra está cheia da sua glória. Hoje é feriado, muitas famílias decidiram descansar, passear. E em todo lugar que a gente olhar nesse dia, nós vamos ver a tua presença manifesta. Obrigada. Nos enche nessa manhã, nos enche nesse mês, nos enche ainda esse ano, nos enche, Senhor, nessa estação, nos enche no meio dessa circunstância. Não nos deixe vazias, não nos deixe, Senhor, sem sopro. Nos encha. E não nos encha só no dia da alegria, mas no dia da tristeza. E não só no dia da tristeza, mas também no dia da alegria. Que a gente tenha a percepção de que em qualquer tempo, na tristeza ou na dor, na tristeza ou na alegria, na dor ou na saúde, o Senhor está ali. Te adoramos nessa manhã, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém, bonitas? Bonitas, Deus te abençoe. Você que é do YouTube, bonitas do YouTube, um feriado abençoado de descanso, de perceber que o sopro da presença é sobre nós. Amém? Um beijo.